Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Fujam para o interior. É o que eu sempre digo para as pessoas. Quanto mais afastado dos grandes centros, melhor. Eu tenho vergonha de dizer que trabalhei para esse governo. Trabalhei arduamente, dando ideias e coisas que eles poderiam fazer. Mas quando a coisa descambou para a eliminação de muitas pessoas, eu fui gentilmente contra, me retirando do governo e gastando todas as economias nesse sítio que eu comprei. Quando as grandes catástrofes chegarem, vão chegar primeiro nos grandes centros. Só depois, e se chegar, vão vir para o interior. Aqui não se concentra a grande população. Aqui se concentram os alimentos. E querendo ou não, todo ser vivo no mundo precisa comer. Aqui eu tenho tudo que eu preciso para viver. Uma criação de galinhas, separo alguns pintos para crescerem. Quando um galho e uma galinha estão velhos, os mato para comer. Pego seus ovos. Tenho uma pequena plantação de tomates, alface, couve, milho e arroz. E uma pequena vaca que eu retiro leite. Uma vida simples, mas longe da confusão. Vou contar um pouco do que acontece. Um breve resumo. É necessário que para uma população em um determinado país cresça, a quantidade de filhos por mulher deve ser superior a 2,1. Mas em uma época, isso na maioria dos países estava bem abaixo. Alguns países encolhiam absurdamente de tamanho e estavam em risco de desaparecer em algumas décadas. Governantes no mundo inteiro, alarmados com essa falta de crescimento, criaram planos mirabolantes para a população voltar a crescer. Alimentos modificados que aumentavam a fertilidade, campanhas de incentivo à natalidade, muito dinheiro para as famílias terem filhos, ainda mais se tiverem mais de 3. Passou a compensar ter bastante filhos. Em poucas décadas, o crescimento saiu do controle. Se a população diminuindo era um problema para o governo, ela crescendo desenfreadamente era ainda pior. As crianças já cresciam na cabeça que precisavam ter muitos filhos. Foi um caos. Os governantes, não digo apenas os políticos, e sim uma elite global dos bilionários, não aceitam quando começam a surgir grupos contrários às suas vontades. Conforme a população crescia muito, os alimentos iam empobrecendo, os produtos perdendo qualidade. Fora grupos de pessoas que apoiavam uma ideologia política diferente, o que ia contra o interesse da elite. Se em um primeiro momento o governo precisava fazer a população crescer, agora ele estava precisando fazer a população diminuir. Eu estava lá nessa época e apontei diversos pontos para que desestimulasse a ter filhos. O corte dos benefícios, muito entretenimento de graça, como canais por assinatura antes pagos e cinemas de graça, show de artistas pelas cidades do país. Tudo para eles não perderem tempo tendo filhos. Mas crianças nasciam a todo instante. Muitas crianças. A cada criança nova, o governante chorava. As infraestruturas das cidades
não estavam mais aguentando. Serviços antes simples e básicos como água e energia estavam sofrendo constantes paralisações e colapsos. Isso afetava os ricos também, o que era um problema. Mexeu com essas pessoas, era problema na certa. Não funcionando, ou funcionando muito pouco esses métodos, os governos do mundo se reuniram em uma cúpula secreta. Dizem que é secreta, mas todo mundo sabia. E sem nenhum escrúpulo, eles decidiram que precisava diminuir a população mundial. Assim, sem nenhuma vergonha, só não contariam as pessoas. Cada país criou seu ministério, chamado de Ministério da Morte. Ele ficava fora do orçamento da União. Era secreto. As pessoas na rua não poderiam saber da sua existência. Ele tinha como único intuito criar catástrofes pelos países, espalhar doenças, envenenar as águas dos rios com substâncias perigosas, estimular uma verdadeira matança. No primeiro momento, foi quando eu resisti e fui embora do governo. Me enfiar aqui no interior. Nesse primeiro momento, eles espalharam um vírus que matou muitas pessoas. O engraçado é que as pessoas começaram a perceber que só elas morriam. Nenhum governante. Se um vírus surgir matando pessoas, é normal que alguns governantes também morressem. Mas não aconteceu. Nenhum deles adoecia. Surgiram inúmeros protestos. Os governantes esqueciam da capacidade de resiliência das pessoas. Elas resistiram bravamente e, com muitas perdas, sobreviveram para causarem problemas e desestabilizar os governos mundiais. A segunda fase já começou. Com meu notebook internet a satélite, acompanho as notícias do mundo e mantenho contatos com algumas pessoas que ainda estão por dentro dos acontecimentos. Em alguns países do mundo, terremotos cruéis, sem aviso, dizimaram muitas pessoas, engolindo literalmente cidades por inteiro. Em alguns outros países, maremotos terríveis passaram lambendo uma costa inteira, destruindo prédios e afogando pessoas. O fogo é um ótimo instrumento de destruição, fora que ele apaga rastro de possíveis causas. Grandes incêndios que começavam em florestas próximas tomaram cidades de assalto. Uma verdadeira carnificina. Confesso que estou chocado e com muito medo. Depois da fase 2, eu não sei o que seria a fase 3. Era classificada como ultra secreta. Pouquíssimas pessoas teriam acesso. O que eu sei é que após a segunda fase terminar, eles fariam um novo censo mundial, contando toda a população do mundo. Veriam como está o crescimento. E só assim, tomariam a decisão de apertar o botão e chamar a fase 3 ou não. Espero de coração que eles nunca façam isso. Eu sei que quando um governante vende a sua alma ao diabo, ele passa a não temer mais nada. Ele fica imune a ter pena ou solidariedade. Ele arma uma máscara de compaixão para enganar as pessoas. Se ainda morar em uma cidade, procurem por um bunker. Existem relatos de grupos contra o governo que estão fazendo por todo o país. Ou se tiverem condições como eu, venham para o interior. Fujam das cidades grandes. O mal reside lá. Uma noite qualquer, em um outro lugar bem evitado na cidade, um lugar que era bem escuro,
Com pouca iluminação pública, o asfalto já todo esburacado e aonde parecia que não chegava luz solar. Era um lugar muito úmido. As casas e pequenos prédios envelheciam muito rápido. Quem morava ali sofria com o mofo por toda a casa, o mau cheiro e a infestação de animais. Um péssimo lugar para morar. No final dessa rua existia um pequeno túnel. Media menos de 1 quilômetro de comprimento, mas já foi uma importante rota para pessoas que vinham do centro da cidade. Era um ótimo atalho para cortar caminho. Mas nessa noite, algo aconteceu. Devido às enormes chuvas que assolaram a cidade nos últimos meses, a água tinha se infiltrado em sua estrutura e ela cedeu, fazendo parte do túnel desabar. Quando isso aconteceu, as pessoas da vizinhança pediram ajuda desesperada. Existia um homem que dormia ali dentro do túnel. Ele tinha um carro muito velho e estava abandonado bem encostado em um lugar do túnel. Ele dormia ali os dias. Era sua casa. Todos os moradores locais o conheciam como Seu Gerges. Um homem barbudo, mas bastante simpático. Durante os dias, ele vendia balas pelas ruas. De noite, voltava para o seu carro e ficava descansando, ouvindo seu rádio de pilhas. Os bombeiros escavaram e limparam aquela parte. Do Seu Gerges, só encontraram um carro e alguns pertences. O homem não estava lá, embora ele tivesse sumido no mundo. Desde esse dia, as pessoas nunca mais tiveram notícias dele. Meses mais tarde, o túnel fora reaberto. Mas é assim, se passarem 30 carros e motos por ele durante o dia, é muito. Mais de moradores locais mesmo. As pessoas evitam esse lado da cidade e o túnel. Ainda mais que depois da morte do Seu Gerges, diziam que ele se tornou assombrado. Eu era novo no emprego. E como todo funcionário que ainda está na experiência, eu precisava me empenhar mais do que os outros veteranos, que adoravam passear pela empresa e empurrar o serviço para depois, caindo sempre no colo dos novatos. Naquele dia, eu estava fazendo algumas horas extras e estava muito atrasado para ver o meu time jogar na televisão. Era uma rodada importante do campeonato. Precisávamos desesperadamente da vitória. O empate não serviria. Quando finalmente terminei os meus afazeres e deixei tudo na mesa do meu chefe, eu peguei o meu celular e vi que tinha algumas mensagens não lidas. Uma delas me preocupou bastante. Estava escrito: está rolando uma blitz na rua principal. O trânsito está todo parado. Quem passar por ali vai demorar horas para conseguir chegar em casa. Vá pela rua do túnel, se quiser ver o seu time jogar. Mas só cuidado com a lenda do assassino que ronda e mata as pessoas que passam pelo túnel. Brincadeirinha, hahaha. Mas que droga. Logo hoje essa blitz. Eu não estava acreditando no meu azar. Mas ir pela rua do túnel, que era um lugar um pouco afastado e evitado, mas que era bem tranquilo em relação ao trânsito. De noite poderia ser muito perigoso, por conta dos assaltos. Achei que se eu passasse com os vidros levantados e rápido, não correria muito perigo. Um amigo do trabalho já tinha me dito que eu usava aquele atalho de vez em quando, justamente para ir na casa de uma amiga. Ele não revelava detalhes,
mas nas entrelinhas você pode perceber o que ele queria dizer. E nada aconteceu com ele até hoje. Acreditava ser seguro. O relato a seguir vou contar de uma maneira breve e para não restar dúvidas. Já me perguntaram essa história diversas vezes, e em todas eu contei sem gaguejar, com medo ainda e um enorme frio na alma. Mas eu contava. Poderia ser um jeito mais fácil de me livrar dos pensamentos daquela noite. Então, naquele dia no escritório, de noite, peguei minhas coisas, a chave do meu velho Peugeot e fui para casa, cantando o hino do meu time. A temperatura estava amena, mas eu já senti o frio chegando junto com o sereno, que caía forte, dificultando um pouco a visão, ainda mais na parte escura da cidade, aonde se localizava o túnel, quase desativado. De longe, quando eu estava chegando na rua, iluminando bem, se notava as paredes todas pichadas e água escorrendo pela lateral toda dela. Pensei na hora, será que é seguro? Isso já caiu uma vez. Mas já que eu estava ali, tinha que ir em frente. O assassino do túnel. Que balela, eu pensava. Mas quando eu cheguei perto da entrada, vi pelo retrovisor que um carro tinha encostado na minha traseira. Ele estava com o farol apagado. E percebi, pelo barulho, que ele acelerou ainda mais. Pisei no acelerador para tentar escapar da colisão, mas foi em vão. Senti uma forte pancada na traseira do carro. Então, eu desci do meu carro. Não era bem para tirar satisfação. Era para tentar entender o que tinha acontecido. Às vezes, o outro motorista havia passado mal. Mas ele abriu a porta do carro quando eu estava chegando. E eu vi uma coisa terrível. O homem abriu a boca e dela saiu uma gosma de sangue que espirrou no chão. Ele parecia esmagado. Alguns ossos dos braços e das pernas saltados. Um dos olhos estava pendurado, seguro apenas pelo seu nervo. Era uma coisa demoníaca e sinistra. Ele estendia as duas mãos para mim e pedia socorro. Desesperado e quase mijando nas calças de medo, corri de volta para o meu carro e fui embora o mais rápido possível. Em casa, não consegui acompanhar a vitória do meu time. Eu deveria ter ficado feliz com ela, mas ainda pensava na aparição fantasmagórica do túnel. Às vezes, temos que aceitar que algumas lendas, elas podem ser reais.